Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso de matemática do ensino médio. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir para você conhecer a plataforma do Matemática Rio, www.matematicario.com.br. Lá, a sua experiência com o aprendizado de matemática vai ser muito mais legal, muito mais rica, muito mais completa, lista de exercício, plano de estudo, enfim, tudo o que você precisa para se dar bem em matemática, www.matematicario.com.br. E agora, como sempre, vamos para a aula. Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Então, nessa aula do nosso curso de matemática do ensino médio, vamos falar sobre a função sobrejetora, que também pode ser a sobrejetiva, beleza? Então, se eu tenho aqui uma função f, que sai de um conjunto A, né, que é um conjunto de partida, e chega no conjunto B, que é o conjunto de chegada, o A também aqui é conhecido como domínio, né? Domínio da função, e o B é conhecido como contradomínio. Contradomínio aqui, né? Beleza? A função ela vai ser sobrejetora ou sobrejetiva se a imagem da função for igual ao próprio conjunto contradomínio. Mas, professor, qual é a diferença de imagem e contradomínio? Já tratei sobre isso em vídeos aqui passados do nosso curso de matemática do ensino médio. Pode retornar aí na playlist que você vai ver exatamente aí qual é a diferença entre imagem e contradomínio. O contradomínio basicamente é o conjunto todo, tá considerado ali o conjunto de chegada todo, e a imagem são os elementos que efetivamente são utilizados naquele contradomínio. E aí, a definição de função sobrejetora está bem aqui embaixo, olha aqui. Professor, entendi nada. Não tem problema, eu estou aqui exatamente para te ensinar e traduzir esse linguajar matemático aqui para algo mais degustável, é ou não é? Então aqui está escrito o seguinte, ó, esse símbolo aqui significa para todo. Então, para todo y pertencente ao conjunto do contradomínio, ou seja, para todo elemento daquele conjunto de chegada ali, existe, esse ezão aqui ao contrário significa existe, então existe o x pertencente ao conjunto de partida, ao domínio, certo? Tal que, essa barra aqui significa tal que a f de x é igual a y, ou seja, para todo elemento do contradomínio existe um correspondente lá no conjunto de partida no domínio, beleza? É por isso, então, que a imagem da função tem que ser o próprio conjunto contradomínio. Professor, continuo sem entender. Não tem problema, o desenho aqui vai ajudar bastante na compreensão. Olha só, vamos supor aqui, então, nessa primeira situação aqui, né, que eu tenha um conjunto A formado por 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E o conjunto B formado por, sei lá, 3 elementos. 1, 2, 3. Assim, né? Aqui é o seguinte, ó, eu vou definir uma determinada função, que não me importo agora com fórmula, qual seja ela, tá? Que vai ser o seguinte, ela vai pegar esse elemento aqui do conjunto de partida e trazer nesse daqui do conjunto de chegada. Depois ela vai pegar esse elemento aqui, trazer para esse aqui, beleza? Esse outro elemento aqui, ó, ela vai trazer para esse mesmo elemento no conjunto de chegada. Depois, esse elemento aqui ela vai trazer para esse, e esse elemento aqui ela vai trazer para esse aqui. Beleza? Aí você percebe o seguinte, ó, na função injetora, tá? Se você lembra muito bem da aula anterior aí, isso aqui não poderia acontecer. Eu não poderia ter uma imagem com 2 elementos correspondentes no conjunto de partida. Porém, aqui ó, é função sobrejetora. Para uma função ser sobrejetora, todos os elementos do conjunto de chegada, que é o conjunto B, que é o contradomínio, têm que ser utilizados. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Mas, professor, quem é que me garante que isso aí é uma função? Ora, é muito simples, olha só. Para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que ser utilizados, então tem que sair uma flechinha de cada um deles aqui, e apenas uma única flechinha deles. Então você percebe aqui ó, que no conjunto domínio, em todos os elementos, sai apenas uma única flechinha, beleza? Então, para ser função, todos os elementos do domínio têm que ser utilizados e eles têm apenas uma única imagem. Tá? Como eu falei aí em vídeos anteriores, né? Esse conjunto domínio aqui, ele não pode ter elementos bêbados, que ao se olhar no espelho vem 2 imagens, é ou não é? Ele tem apenas aí uma única imagem, tem que ser sóbrio para ser função, né? Beleza, assim como para estudar matemática, para dirigir, tem que estar sóbrio, tranquilo? Então, nesse caso aqui, como todos os elementos do contradomínio são utilizados, certo? Isso aqui é uma função sobrejetora. Então, vou botar aqui, ó, é sobrejetora. É sobrejetora. Beleza? Mas, professor, eu preciso agora de um exemplo de quando não é sobrejetora. Claro, vamos vir aqui para esse diagrama aqui do lado.
Vamos colocar de novo 5 elementos aqui nesse conjunto A. 4, 5. Vamos colocar 4 elementos no conjunto B. 3, 4. Beleza? Aí aqui é o seguinte, eu vou usar aquela mesma função que eu usei no exemplo anterior. Então, esse elemento aqui, ó, vai ter essa imagem. Esse elemento vai ter essa imagem aqui. Esse elemento vai ter aquela mesma imagem. Esse elemento vai ter essa imagem aqui. E esse aqui vai ter aquela mesma imagem. Mas, professor, ficou sobrando um elemento aqui, ó. Esse elemento ficou sobrando, ficou forever alone nessa situação. Exato. Isso daqui continua sendo uma função, beleza? Por quê? Porque todos os elementos do domínio são utilizados e sai apenas uma única flechinha deles, de cada um deles aqui, né? Porém, o meu contradomínio aqui é diferente da imagem. Concorda comigo? Eu tenho aqui, ó, que o contradomínio é o conjunto B e aquele conjunto B ele é diferente da imagem da função. Tranquilo? Porque a imagem da função são os elementos que são efetivamente utilizados aqui no conjunto de chegada. E esse daqui não está sendo utilizado, ele foi rejeitado, está forever alone, coitadinho. É ou não é? Então, nesse caso aqui, em que fica sobrando elementos no conjunto do contradomínio, né, quando tem gente forever alone, ou pode ter outros elementos também aqui, né, sobrando, beleza? Aqueles que ficaram lá de pista, né, sem ninguém, coitadinhos. Nessa situação aqui, isso não é uma função sobrejetora. Então vamos escrever aqui, ó. Não é sobrejetora. Sobrejetora. Ou sobrejetiva, tanto faz. É ou não é? Portanto, você agora consegue comparar aqui claramente quando é sobrejetora e quando não é sobrejetora. Vai ser sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio forem utilizados, beleza? E não vai ser sobrejetora quando ficar sobrando elementos no contradomínio, ou seja, quando o contradomínio for diferente da imagem. Nesse caso, ali do lado esquerdo aqui, ó, o meu conjunto contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem da função. E aí, quando isso acontece, quando todos os elementos do contradomínio são utilizados e o contradomínio é igual à imagem da função, logo a função é sobrejetora. Tranquilo? Mas, professor, só tem esses dois casos aí? Claro que não. Pode acontecer também da função ser sobrejetora, mas também ser injetora. Vamos fazer aqui um exemplozinho para você ver, né? Então aqui eu tenho o conjunto B, aqui eu tenho o conjunto A, e pode acontecer de eu ter aqui, ó, 1, 2, 3 elementos no conjunto A, 1, 2, 3 elementos no conjunto B. E aí, ó, esse elemento do A vai ter uma única imagem, esse elemento aqui do A tem uma única imagem, e esse elemento aqui do A também tem uma única imagem lá no B, e você percebe que cada elemento do B recebe uma única flechinha, beleza? E todos eles estão sendo utilizados. Nesse caso aqui, a função ela é sobrejetora também. Ó, é sobrejetora. Por quê? Porque todos os elementos do contradomínio são utilizados, ou seja, o contradomínio é igual à imagem da função, e além disso, pelo fato de cada elemento aqui do contradomínio receber uma única flechinha, isso quer dizer também que essa função ela é injetora também. Vou colocar aqui em cima, ó, é injetora. Então ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. E nesse caso, quando acontece de ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, vai ser o tema do nosso próximo vídeo, mas a gente vai dizer que é uma função bijetora. Objetiva. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente viu aí todos os esquemas possíveis para uma função ser sobrejetora. Tá claro na sua mente agora? Conseguiu compreender todo esse linguajar matemático? Vamos reler novamente? Aqui está escrito o seguinte, ó. Para todo y pertencente ao conjunto B, existe o elemento x pertencente ao conjunto A, tal que a f de x é igual a y. Ou seja, eu vou ter, para uma determinada imagem lá do meu contradomínio, um elemento correspondente lá no domínio, sempre. E aí, tendo essa situação aqui sido atendida, essa função ela vai ser uma função sobrejetora ou sobrejetiva. Tranquilo? Ficou claro para você? Beleza, né? Agora vamos perceber aqui um negócio também que é até engraçado, para você entender melhor esse tipo de coisa. A função injetora, como você pode ver aqui em cima, né? Ela é uma função assim, digamos, certinha, né? Ou seja, cada elemento aqui na imagem tem um único parceiro lá no conjunto domínio. Beleza? Então, ela é certinha, recatadinha, tranquilinha. É ou não é? Cada imagem com um único parceiro no conjunto de partida. Agora, perceba que aqui, ó, na função sobrejetora, é uma função mais liberal. Olha só, esse elemento aqui da imagem, ele tem um único parceiro. Esse aqui é recatadinho, beleza? Agora, esse elemento aqui tem dois parceiros. Pode estar rolando aí um triângulo amoroso, certo? Ou pode estar rolando aí uma traição, vá saber.
Então esse elemento aqui, né, por ser mais liberal, então ele tem aí dois parceiros, beleza? É assim como esse elemento aqui também, ó. Ele tem dois parceiros que chegam nele, tranquilo? Então a função sobrejetora é mais liberal, enquanto a injetora é uma função mais recatadinha. Tranquilo? Ficou claro para você aí essa piadinha? Piada péssima, né? Sou péssimo piadista. Então vamos lá, olha só. O que eu quero fazer agora aqui é mostrar para vocês que toda função afim também é uma função sobrejetora. É isso aí. Quer ver como é que faz isso daqui comigo? Então, olha só. Seja uma função f dos números reais nos números reais, ou seja, o meu domínio é o conjunto dos números reais, o meu contradomínio também é o conjunto dos números reais. Eu estou dizendo aqui ó, que a minha f de x é igual a ax mais b, ou seja, uma função afim que a gente ainda não definiu aqui, tá? Vai ser temas para os próximos vídeos aí, né? Porém, é só uma curiosidade a respeito dessa função afim, dela ser uma função sobrejetora. Beleza? Então, f de x é igual a x mais b com a diferente de zero, para que eu tenha esse termo aqui com o x. Então, fazendo x igual a y menos b sobre a, ou seja, isolando esse x aqui, né? Já que a minha f de x é igual a y, né? Sabe muito bem que f de x é igual a y. Beleza? Então, eu posso fazer muito bem aqui, ó, isolando aquele x, né? Colocando esse x aqui isolado de um dos lados da igualdade, eu vou ter essa expressão. E daqui eu posso fazer o quê? Bom, eu quero mostrar que se o x é igual a isso daqui, certo? Eu posso muito bem plugar esse valor aqui na função, ou seja, o que eu vou fazer ali vai ser calcular a f daquilo ali, né? De y menos b sobre a. Quanto vai dar aquilo ali, então? Olha só, vai ficar a vezes, né? Aí no lugar do x aqui, eu vou colocar essa expressão, porque eu estou calculando o valor da função para esse x aqui, é ou não é? Então vai ficar ali, ó, vou botar em azul. Vai ficar y menos b sobre a. Tudo isso ainda mais b. É ou não é? Aqui, ó, mais b. Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha só. Aqui o que eu posso fazer é simplificar esse a aqui com esse a. Concorda comigo? E aí vai dar 1, né? O que vai me sobrar ali vai ser o seguinte. Vai ser y menos b mais b. Aquele b ali, né? O outro b. É esse menos b aqui e esse mais b aqui. Tá claro? Agora, quanto é menos b mais b? É zero. Então eu chego à conclusão aqui, ó, que essa f de y menos b sobre a, ou seja, para qualquer x ali, né, eu vou ter igual a y. Tranquilo? Então eu sempre vou ter um correspondente. Isso quer dizer que essa função afim, ela é de fato uma função sobrejetora. E como a gente vai ver futuramente, é uma função bijetora também. Tranquilo? Porque ela é injetora, ao mesmo tempo que é sobrejetora. Tá claro? Então vamos agora para alguns exercíciozinhos para ficar bem tranquilinho aí esse conceito gravado na nossa mente. Aqui é o seguinte, ó, vamos determinar se as funções abaixo elas são sobrejetoras. O que eu sugiro para você nesse momento é que você pause o vídeo, tente você pensar sobre isso aqui, pega o papelzinho, um lápis, caneta, beleza? Pausa o vídeo, tenta fazer e me dizer se as funções são sobrejetoras ou não. Você tem que tomar muito cuidado, né? No caso aqui, eu vou dar uma dica para vocês, com o conjunto de domínio, né, e o contradomínio. Analise bem o domínio e o contradomínio para entender aí se a função é sobrejetora ou não. Tá? Cuidado com as pegadinhas no meio do caminho. Então essa função, ó, f de r em r, ou seja, dos reais nos reais, estou considerando qualquer número real aqui, certo? Tal que a f de x é igual a menos 2x mais 1. Esboçando o gráfico dessa função aqui, eu posso ter o seguinte aspecto, olha só. Esse gráfico vai passar exatamente aqui para o y igual a 1, certo? E vai cortar o eixo do x exatamente aqui, ó, no ponto x igual a 1 sobre 2. E esse gráfico vai me dar uma reta aqui assim, beleza? Agora perceba que se eu colocar aqui, espelhar os pontos desse gráfico aqui todo, dessa reta, no eixo do y, certo? Aqui, ó, eu vou ter sempre correspondentes no eixo do y. Tranquilo? Olha aí. Certo? Então eu vou pegar o eixo do y todinho, de cima a baixo, ele vai ter correspondente. Logo, o eixo do y todo aqui, como é o próprio conjunto dos números reais, isso quer dizer então que esse conjunto que é o contradomínio vai ser igual à imagem da minha função. Logo, aquela letra A ali, ela é sobrejetora. É isso aí. Vamos lá então, aqui na letra A é sobrejetora. Agora aqui na letra B, ó, na letra B eu tenho exatamente a mesma função, certo? Porém, o que mudou ali é que o meu conjunto de domínio, né, o domínio R mais ali, são os números reais não negativos, olha aí, beleza? Então ele está falando que está levando dos reais não negativos nos reais. Tranquilo? E aqui vai ficar como então o gráfico dessa função?
Ora, vai passar pelo mesmo ponto 1 aqui, né? E por aqui também, no ponto 1 sobre 2. Porém, eu não vou ter o gráfico para cá, porque ele não tem valores negativos para o x, tá claro? Porque ele só pega o x que é de 0 em diante, certo? São os reais não negativos, então do 0 em diante. Então aqui, né, eu não vou ter gráfico nesse caso, ele vai vir assim, ó. Vou fazer um pontilhadinho, tá claro? E aqui o gráfico vai fazer aquela semi-reta, digamos assim, né? Vai partir desse ponto e aqui segue indefinidamente para baixo, beleza? Então, a imagem aqui não é o conjunto dos números reais. Olha aqui a imagem, ó. A imagem é daqui para baixo, beleza? Como é que eu estou considerando o contradomínio como sendo o conjunto dos números reais todo, né? Todo ele, então essa função aqui ela não vai ser sobrejetora, porque não vai pegar exatamente essa parte aqui para cima do 1 no eixo do y, tá claro? Então, como o meu contradomínio não é igual à imagem da função, essa função não é sobrejetora. Ficou claro para você? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o domínio, com o contradomínio, na hora de analisar se uma função é sobrejetora ou não. Então, aqui nesse caso, ó, não é. Não é sobrejetora. E agora aqui na letra C. Na letra C, a mesma coisa. Vamos fazer o gráfico aqui, né? Esboçar esse gráfico. O que eu tenho aqui na letra C, ó, é uma função que parte do conjunto dos números reais, ou seja, no eixo do x aqui eu vou considerar todo e qualquer número, beleza? E chega nos reais negativos. Vamos verificar então se isso daqui é uma função sobrejetora? Tem que estar claro aí na sua mente que esse contradomínio, então, ele vai ser daqui ó, do 0 em diante aqui para baixo. É ou não é? E essa função aqui, por ser uma função quadrática, nós não falamos ainda sobre ela, eu vou apenas desenhar o gráfico aqui rapidamente para a gente analisar. Mas ela vai ser uma função que vai estar toda ela aqui, ó, abaixo do eixo do x, vai ser toda ela negativa. Porém, ela vai passar bem aqui, ó, no ponto y igual a menos 1. Ela vai ser uma função aqui assim, mais ou menos com esse aspecto aqui, beleza? Ela vai pegar todos os reais negativos? Claro que não. Perceba aqui, ó, que do 0 até o menos 1 aqui assim, né? Ó, não vai ter nenhum elemento chegando neles. Nenhum elemento do conjunto de partida vai chegar nesses números aqui. Então esse conjunto aqui R-, apesar de ter vários elementos aqui nesse conjunto tendo correspondentes lá no conjunto de partida, esse pedacinho aqui entre o 0 e o menos 1 não vai ter nenhum e, portanto, aqui não vai ser sobrejetora. Tá claro? Não é. Não é sobrejetora. Vou botar só não é sobre. Beleza? Ali na letra D agora, vamos verificar a letra D. A letra D fala que é uma função dos reais nos reais e a f de x é igual a x ao cubo. Então aqui, ó, números reais em números reais. E o gráfico dessa função vai fazer isso daqui, ó. Para você, isso daqui é uma função sobrejetora? Claro que é. É ou não é? Você repara aqui, ó, que o meu contradomínio é o conjunto dos números reais e aí essa função aqui ela vai ter sempre correspondentes aqui no eixo do y, que é exatamente o meu contradomínio. Então, todo o eixo do y vai ser correspondido, logo, essa função aqui é uma função sobrejetora. Vamos botar aqui, ó, é sobrejetora. Beleza? E para finalizar agora a letra E, ela me diz que é uma função dos reais asterisco nos números reais, tal que a f de x é igual a x. O que significa esse asterisco aqui? Significa que eu estou excluindo o zero desse conjunto dos números reais aqui. É ou não é? E, portanto, aqui no zero, vou até deixar uma bolinha aberta. Tá, vamos fazer assim. Bolinha aberta aqui no zero. E no restante, é claro, vai me dar uma reta aqui assim, ó. Beleza? Agora, essa função aqui é uma função sobrejetora? Não, porque apesar de parecer que está pegando todos os números reais aqui, ela não está pegando esse zero, né? E o zero faz parte do contradomínio, sim ou não? Não chega nenhuma flechinha lá no zero. Portanto, o zero está forever alone nessas condições. E se ele está forever alone, coitadinho do zero, essa função aqui ela não vai ser sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Ficou claro para você, então, esse exercício? Beleza, né? Então, você pode voltar o vídeo caso não tenha entendido, rever, ver quantas vezes quiser e colocar nos comentários aí caso persista alguma dúvida. Então, vamos fazer mais exercício aqui, ó, para ficar bem claro agora aqui, utilizando gráficos agora, né? Sobre o que é função sobrejetora ou não. Verifique se as funções a seguir são sobrejetoras. Na letra A, eu te dou esse esquema aqui em diagrama. Então aqui ó, você percebe que eu tenho o conjunto A de partida
e aqui o conjunto B de chegada. É ou não é? E aqui é o seguinte, olha só. Você consegue perceber que para cada elemento do domínio, todos eles são utilizados, então isso daqui, beleza, é uma função. Agora, o meu contradomínio é igual à imagem da função? Sim, porque todos os elementos do meu domínio aqui estão indo para um único elemento na imagem. E como aquela imagem ali, como o contradomínio é um conjunto unitário, tem apenas o zero, né? Então eu posso dizer muito bem que o B é igual à imagem da função. E quando isso acontece, quando o meu contradomínio inteiro é igual à imagem da função, não importa se esse elemento aqui da imagem do contradomínio recebe várias flechinhas, não importa, eu falei da promiscuidade da função sobrejetora, então isso daqui é sim, é sobrejetora. Beleza? Tá claro para você? Então, contradomínio igual à imagem. Tranquilo? Agora aqui na letra B, olha só, aqui embaixo. Aqui na letra B, o que acontece é que eu tenho esse elemento 1 indo para o 2, o 2 indo para o 4, tranquilo? Então, claramente está ligando o seu elemento aqui no conjunto domínio no seu dobro lá no conjunto de chegada. Então, aqui ó, nós temos o conjunto B, aqui nós temos o conjunto A, certo? E nesse caso aqui, essa função vai ser sobrejetora? Não. Por que não, professor? Porque está sobrando, tem um 6 aqui, ó, forever alone. Ela poderia ser sobrejetora se eu tivesse um 3 aqui, um outro elemento 3 ligando nesse 6, mas não tem, tá claro? Então, como esse 6 aqui ficou forever alone nessas condições, o meu contradomínio B é diferente da imagem da função. Tranquilo? Logo, aqui eu posso dizer que não é sobrejetora. Beleza? Porque ficou sobrando elemento aqui no contradomínio. Na letra C agora, ó, a função é essa. Está definida com um intervalo que vai de π até 3π no domínio e no contradomínio vai do 0 até o 3. Repara que os intervalos são fechados. E aí é o seguinte, olha só. Essa função aqui, então, vai ser uma função sobrejetora? Analisando o gráfico aqui, é o seguinte. Será que eu vou ter sempre correspondentes aqui no meu contradomínio? Ó, o contradomínio vai do 0 até o 3. Então é esse pedaço todo aqui, ó, do 0 aqui, né, até o 3. Esse gráfico, ele vai ter sempre correspondentes aqui no eixo do y? Vai ou não vai? Olha só, repara que todos os pontos dessa curva aqui vai ter sim, ó, terão correspondentes aqui no eixo do y. Tá? Todos eles vão ter correspondentes. Então essa função aqui eu posso dizer que ela é sobrejetora. Tá claro? Tranquilinho, né? E para a gente finalizar aqui esses nossos exemplos, será que eu posso dizer que essa letra D aqui é sobrejetora? É uma função que vai dos números reais não negativos novamente, né? É do zero e os positivos, até os reais do zero para os positivos também, né? Sem pegar os números negativos nesse caso. Será que isso daqui é uma função sobrejetora? Repara por aqui, né, que dá a entender que eu tenho uma assíntota horizontal aqui, né? Então, esse gráfico que eu desenhei aqui em amarelo, ele jamais vai encostar nessa linha pontilhada. Ele vai ficar tangenciando, mas nunca vai encostar ali. Isso quer dizer o quê? Que o meu contradomínio vai do 0 aqui, né, até o 4, mas sem incluir o 4. Vou botar uma bolinha aberta aqui no 4. Bolinha aberta aqui no 4. Aliás, contradomínio não, né? A imagem. Contradomínio, já está dizendo aqui, são os reais não negativos. A minha imagem, eu vou botar aqui, ó, imagem da função é que vai ser o quê? Vai do 0, incluindo o 0, até o 4, mas sem incluir o 4. Dessa forma aqui, né? Então, como a imagem ela vai ser diferente do contradomínio, essa função aqui não é sobrejetora. Vou botar aqui, ó, não é sobrejetora. Beleza? Vamos ver agora aqui questões de vestibulares anteriores aí, né? Essa questão aqui é da UFPE de 1995, que está adaptado, porque eu mudei aqui. Aqui falava injetora, eu coloquei sobrejetora, mas serve também para gente. Olha só, dentre as curvas a seguir, qual pode ser o gráfico de uma função sobrejetora y igual a f de x com domínio e contradomínio reais? Pode ser essa primeira aqui? Claro que não. Se o meu domínio e o meu contradomínio são os números reais todos, você percebe que esse primeiro gráfico da letra A não vai pegar essa parte de baixo aqui, né? Então, como vai ficar sobrando elemento, o A aqui não é sobrejetora. A letra B aqui agora. A letra B vai ser, é ou não é? Olha só, dá pra gente perceber aqui que sempre eu vou ter um correspondente aqui no eixo do y para esse gráfico, certo? Esse gráfico dá a entender que vai seguir aqui para baixo indefinidamente, que vai aqui para cima indefinidamente, é ou não é? Então, nesse caso, a letra B é sobrejetora. Então, já marcaria aqui, ó, a letra B como resposta. Na letra C, nem função é.
beleza? Isso aqui não é uma função porque tem 2 pontinhos aqui. Ó. Quando eu traço uma reta vertical, eu encontro 2 pontinhos. A gente já viu isso em vídeos anteriores aqui do canal também. Tranquilo? Na letra D vai ficar faltando, vai sobrar elemento aqui para cima, né? Ó, percebe aqui que essa função aqui quadrática tem concavidade para baixo, esse gráfico, né? Então, aqui é o ponto limite desse gráfico. Logo no eixo do y aqui para cima não vai ter ninguém, vai ficar sobrando esses elementos. Então, não é sobrejetora. E na letra E vai ficar faltando 0 aqui, né? Vai ficar faltando 0 porque esse gráfico aqui ele nunca vai encostar no 0. Então, né, como nunca vai encostar, esse 0 vai ficar forever alone nessas condições. Então, a letra E não é sobrejetora. Logo, a resposta aqui só poderia ser a letra B. Beleza? E para finalizar agora, vamos fazer um exercício aí do ITA. ITA de 2013, é isso aí, vamos lá, vamos tentar fazer, né? Que aqui é o seguinte, considere as funções f, g, f mais g dos reais nos reais. Das afirmações, se f e g são injetoras, f mais g é injetora. Se f e g são sobrejetoras, f mais g é sobrejetoras. Se f e g não são injetoras, f mais g não é injetora. Se f e g não são sobrejetoras, f mais g não é sobrejetora. Ou são verdadeiras? Quais dessas afirmativas aqui em cima? Pause o vídeo, tente você fazer, que agora eu vou dar a solução. Tá? Na matemática, para a gente tentar encontrar alguma coisa aí que interfira num conceito, a gente pega um negócio chamado contra-exemplo. Então, se eu conseguir encontrar contra-exemplo de uma função qualquer aqui, ó, tal que f e g são injetoras e a f mais g não é injetora, então eu já desfaço essa primeira afirmativa. Vamos tentar ver se essa primeira afirmativa é falsa ou verdadeira. Se f e g são injetoras, f mais g é injetora também. A função afim, ela é injetora. Então, eu posso colocar aqui, ó, que posso considerar uma f de x igual a x e posso considerar uma g de x igual a menos x. E aqui eu vou encontrar exatamente aquele contra-exemplo que eu estou procurando. Olha só. Quando eu somar essas duas aqui, ó, f mais g de x, isso vai me dar uma função constante igual a zero, né? Porque x menos x vai dar zero. E aí essa função aqui ela não vai ser nem injetora, nem sobrejetora. Eu já posso até eliminar ali, ó, as afirmativas 1 e 2. As duas estão erradas aqui, né? Porque a 2 fala que se a f e g são sobrejetoras, f mais g também é sobrejetora. Então, 1 e 2 estão erradas. A letra B eu posso ignorar, a letra C posso ignorar, né? O que mais aqui, ó? A letra E também, né? Porque a letra E fala que todas são verdadeiras. Então, posso eliminar a letra E também. A minha dúvida é entre a letra A e a letra D. Vamos ver se a gente consegue negar aí a terceira afirmação. Ou não, né? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó, se f e g não são injetoras, f mais g também não é injetora. E ora, se eu pegar uma função aqui assim, ó, essa é a terceira afirmativa, né? Se eu pegar uma função f de x aqui, que seja igual a x ao quadrado, que claramente não é injetora, tá? Porque eu tenho aqui valores negativos e positivos que vão ter a mesma imagem, né? E pegar uma função g de x aqui, ó, igual a menos x ao quadrado mais 2x, por exemplo, tá? Tanto faz aqui. Vou botar mais x para facilitar a nossa vida, mais x, que também não é injetora, por ter também uma imagem com 2 correspondentes lá no domínio. Ao efetuar a soma dessas duas funções aqui, o que eu vou ter vai ser o seguinte, eu vou ter uma f mais g de x igual a quanto? Ó, aqui vai simplificar, vai dar zero, e eu vou ter aqui o f mais g de x igual a x, que é claramente uma função injetora e sobrejetora também, certo? Então aqui, a terceira afirmativa e a quarta são falsas também. Então nenhuma das alternativas aqui é verdadeira. E aí a resposta só pode ser a letra A, de eu tô maluco para mandar bem na matemática e vou junto com o professor Rafael Procópio. Beleza? Então, nesse vídeo aqui sobre funções sobrejetoras, a gente fica por aqui, beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.